Compreender o passado nos ajuda a não repetir eventuais erros que tenham sido cometidos, que tenham ocorrido. Eu acho que vale a pena fazer uma breve avaliação do que significou o governo Dilma para o atual quadro. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, independente do governante, independente de quem é o presidente, é que o Brasil vive no presidencialismo de coalizão. O sistema presidencialismo de coalizão tem se tornado cada vez mais frequente no mundo. Ele tem sido o sistema que mais tem crescido. Mais e mais países têm adotado o presidencialismo de coalizão. E ele não supõe corrupção. Quando se fala presidencialismo de coalizão, não se fala corrupção. Se fala distribuição de cargos, distribuição de poder proporcional à força dos partidos no parlamento. Então essa é a primeira coisa que tem que se ter em mente quando se avalia o legado, o governo de Dilma. A segunda coisa importantíssima é o enorme poder do presidente da República. O presidente da República é, de longe, o cargo mais poderoso do Brasil. O orçamento da União é de trilhões, ainda que a maior parte dos recursos sejam obrigatórios, os recursos discricionários vai para casa de bilhões. Cargos, 20 mil cargos comissionados, enfim, é um poder imenso, um poder simbólico, com símbolos fantásticos. A presidência da República pauta a mídia no Brasil, efetivamente, um poder de recursos regulatórios, proposição e aprovação de regulamentos, de leis, um poder de cargos, de nomeação, demissão de pessoas em cargos e um poder orçamentário absolutamente gigante. Pois bem, temos que ter isso em mente, o imenso poder da presidência da República de um lado e o presidencialismo de coalizão do outro. O que o presidencialismo de coalizão manda? Quem respeita o presidencialismo de coalizão faz o quê? Olha a Câmara dos Deputados, o tamanho dos partidos da base aliada, não de oposição, os partidos de oposição não farão parte, obviamente, do governo, e distribui os cargos e ministérios proporcional à força dos partidos. Não é qualquer cargo. Por exemplo, ministérios que têm muito recurso obrigatório, não interessa. Já não vai ter a chance do deputado lidar com um recurso. Agora, discricionário não. Então, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que está no Ministério da Educação, FNDE, a FUNASA, que está no Ministério da Saúde, e várias outras autarquias, né, e órgãos dos ministérios. O que aconteceu durante o governo Dilma? O PMDB era o segundo maior partido, já no primeiro mandato. Tá? O PMDB era um imenso partido, maior no Senado, o segundo maior na Câmara. Na distribuição de cargos, o PMDB foi aquinhoado como sendo o sétimo partido, calculando-se de recurso discricionário por número de deputados. Então o PMDB, que era imenso na Câmara, foi muito pouco contemplado com ministérios com capacidade de arregimentar recursos. Então, é claro, no início de um mandato, o PMDB vai lá e aceita isso, não é problema. Aí a popularidade presidencial altíssima. Quando caiu a popularidade presidencial, isso tem dados sobre isso, quer dizer, a fidelidade dos partidos nos 2 primeiros anos do primeiro mandato de Dilma foi imensa, imensa. Tudo que era apresentado pelo governo era aprovado. Quando a popularidade caiu em 2013, pronto, aí a coisa começou a desandar. O PMDB deixou, todos os partidos diminuíram o grau de fidelidade, inclusive o PT, por conta da queda da popularidade. Só que o partido que mais reduziu a fidelidade foi o PMDB, porque ele não tinha recursos de orçamento, recursos regulatórios, recursos de cargos proporcional ao tamanho do MDB. Imagine que você seja um deputado federal. Você foi eleito para exercer poder. Então, quais os poderes que você exerce? Vai à reunião, dá opiniões e algumas delas são aceitas. Indica pessoas para ocupar cargos e alguns são aceitos. Consegue emendas do orçamento e algumas são aprovadas. O que aconteceu durante o governo Dilma? Não houve esse tipo de interlocução. Os deputados ficaram muito insatisfeitos, porém, eles represaram essa insatisfação. Por conta de quê? Não porque são bonzinhos ou porque eram bonzinhos, mas por conta da popularidade da Dilma. Quando a popularidade caiu, esse represamento começou a vazar, começou a ter furos na barragem.
isso aconteceu. E ela não tratava bem os políticos. Então os ressentimentos foram se acumulando. As pessoas colocam muito a responsabilidade no Eduardo Cunha. Política não tem vácuo. O Eduardo Cunha só se tornou presidente da Câmara porque foi deixado um vácuo pela presidência da República. Eu explico. Quando o Lula deixou o governo, em 2010, ele encaminhou a sucessão da presidência da Câmara. Evidente, o presidente eleito toma posse dia 1º de janeiro. O presidente da Câmara em fevereiro, no início de fevereiro. Então todas as negociações ocorreram dentro do governo Lula. Quem foi o primeiro presidente da Câmara do governo Dilma? Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, exatamente o estado onde Dilma tinha feito sua carreira política. Tudo isso foi costurado por Lula. Então o primeiro presidente, alguém governista do PT do estado de Dilma. O último presidente do governo dele, Eduardo Cunha, que foi o único presidente realmente oposicionista de um governo até hoje, desde Collor, desde Fernando Henrique. Por quê? Porque foi deixado um vácuo. Que tipo de vácuo? Essa coisa de lidar com os deputados, liberar a emenda de orçamento. Os deputados precisavam financiar seus prefeitos, os prefeitos que apoiam. Então ele põe uma emenda no orçamento, aprova a emenda e tenta liberar a emenda. Quando o presidente da República quando a presidente da República deixou de atender isto, Eduardo Cunha viu o vácuo e começou a atender. Não com os recursos que a presidência tem, obviamente, com os recursos que ele dispunha. Então ele começou a ajudar a pagar a dívida de campanha de deputado, e aí os deputados começaram a ficar devedores dele, ou seja, o vácuo deixado pela presidência. A gente fala, né, todo emprego tem descrições de tarefas do emprego. Em inglês, as pessoas gostam de falar job description. Uma das tarefas mais importantes da presidência da República é atender os deputados, é conversar com os deputados, se não todos, os principais, as lideranças, eventualmente até todos de tempos em tempos, todos do governo, que apoiam o governo. Então, como Dilma não fez isso, Eduardo Cunha fez e ocupou esse vácuo. Então, Eduardo Cunha só existe porque a presidência da República se absteve de lidar com os deputados e de atender os deputados. Ele não surgiu do nada. Como eu repito, o presidente da República, a presidência, é muito mais poderosa do que qualquer deputado individualmente. Nenhum deputado derrota a presidência da República se a presidência da República não deixar. E ela deixou nesse caso. E aí nós caminhamos para algo de imensa gravidade. Imaginem uma pirâmide, o sistema político. Está aqui dentro do sistema político. Aqui embaixo estão os vereadores. E aí vai subindo, prefeitos, deputados estaduais. E aqui está o presidente da República. O presidente da República está no vértice superior da pirâmide. Como toda a atividade profissional, o presidente da República tem que zelar pela proteção da classe política. O que a classe política começou a ver? Que Dilma deixou correr solta a Lava Jato. Deixar correr solto não é interferir em caráter não constitucional. Longe disso. É você negociar, sentar, conversar. Um ministro da Justiça, um presidente da República tem um poder imenso de conversar com ministros do Supremo, diretor-geral da Polícia Federal, juízes, simplesmente conversar. Olha, eu quero fazer isso. Olha, você não poderia deixar de fazer isso. Nesse nível eu posso deixar de fazer, mas eu quero em troca isso. E por aí vai. Às vezes as trocas são, nomeie alguém para tal coisa. Olha, preciso de a transferência de alguém para lá. Então era conversar, jamais interferindo, jamais fazendo qualquer coisa ilegal. Política é conversa. Fazer política é conversar muito. Por que Dilma deixou correr solta a Lava Jato? Porque não conversou. Não conversou com ministros do Supremo sobre a Lava Jato, não conversou com delegados de Polícia Federal, não conversou com juízes de primeira e segunda instância, não conversou com procuradores, não conversou. Inclusive, se nós resgatarmos as matérias de jornal da época, ela dizia, não, a Lava Jato não tem nada a ver com o meu governo. Nada a ver com o meu governo. Então a Lava Jato correu solta no governo dela. Ou seja, vamos lá, não conversou com deputados, não contemplou o PMDB relativo ao tamanho do PMDB na Câmara, deixou o vácuo que permitiu o surgimento de um Eduardo Cunha, se não fosse ele, surgiria outro. Não protegeu o sistema político. Aquela gravação do Jucá com o Supremo com tudo, ela é sempre vista de uma maneira muito negativa, mas tem um ponto ali
que é muito relevante e que tem a ver com o que eu estou falando aqui. O Jucá estava dizendo ali o seguinte, olha, a presidente da República, que é quem tem que proteger todo o sistema político, não está fazendo. Não está fazendo, ela está deixando correr solta a Lava Jato. Isso está naquela fala. Ouçam novamente e vejam. Então nós precisamos colocar lá alguém que defenda o sistema. Porque todos nós estamos sendo investigados, daqui a pouco vai todo mundo preso, condenado. Então a gente precisa colocar alguém que tenha compromisso com o sistema. Então isso também foi um componente importante. Note, por que eu estou fazendo essa explanação, toda ela baseada em fatos, sem nada de machismo, nada. Simplesmente avaliando o comportamento de alguém que ocupa o cargo mais importante do país, o cargo que mais tem capacidade de mobilizar recursos dentro de um sistema que é o presidencialismo de coalizão e pertencendo à classe política. Se o comportamento tivesse sido diferente, dificilmente teria ocorrido tudo o que aconteceu. Eu acho que isso todos precisam ter em mente. Com todo respeito, é claro que foi em cima... Olha, todo adversário vai em cima do governo. O papel do adversário da oposição é dificultar a vida do governo. E o governo tem que dificultar a vida da oposição para conseguir governar. Ora, se o PSDB, querendo derrubar Dilma, foi atrás do PMDB, caberia a Dilma, quem tinha mais recursos na época por ser presidente da República, impedir o PMDB de ir para o PSDB. Como se faz isso? Nomeando as pessoas certas para os cargos certos, atendendo, conversando, agradando. Isso é política. Quando ela foi eleita em 2014 e voltou das férias pós-eleições, ela nomeou Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, ministro, e retirou figuras importantes ligadas à cúpula do PMDB, ligadas a Jucá, que estavam no governo dela, ligados a Temer. Ora, então quando aqueles manda-chuvas do PMDB viram aquilo, olha, Eduardo Braga, importante, não tem a menor dúvida, mas não era ligado a eles. Eles disseram, olha, ela está cada dia se afastando mais da gente. Então as sementes foram sendo plantadas e cultivadas. Infelizmente, a pessoa que olha os fatos não tem como não admitir isto.